Fala galera que curte o canal, tudo beleza? Hoje iremos iniciar uma jornada pelo fascinante mundo da química orgânica. Você topa? Mas antes da gente começar eu queria pedir para você deixar aquele like aqui nesse vídeo, se inscrever no meu canal para continuar recebendo o material que eu posto aqui no YouTube. Isso me ajuda muito, não custa nada para você, mas vale muito para mim, tá bom? Então bora lá! Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender química de uma vez por todas. Então, gente, vamos começar aqui a nossa aula de introdução à química orgânica. E o primeiro questionamento que eu trago para vocês é: o que é química orgânica, minha gente? Ora, química orgânica é o estudo dos compostos orgânicos, não é mesmo? Porém, essa definição de o que é um composto orgânico, ela foi construída historicamente, a partir dos conceitos de vários estudiosos. E o primeiro deles foi Jean Jacobs Berzelius, que definiu o composto orgânico como todo aquele que vinha de um ser vivo, tá? Esse princípio, essa definição, ele ficou conhecido por muito tempo como o princípio da força vital. Porém, esse princípio da força vital, ele foi derrubado por outro químico chamado Friedrich Wöhler. O Friedrich Wöhler, ele foi o primeiro químico a conseguir sintetizar um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, ou a partir de compostos inorgânicos, tá? Esse composto orgânico que ele conseguiu sintetizar foi a ureia. A ureia que é um composto que ele está presente na nossa urina, tá? Ele conseguiu sintetizar a ureia a partir de cianato de amônio, tá bom? Um químico muito conhecido de vocês, chamado Lavoisier, ele enxergou essa contradição existente entre as definições de Berzelius e de Wöhler. E aí ele resolveu acabar com essa contenda, definindo um composto orgânico como sendo todo aquele que contém o carbono, tá? Porém, existem compostos que contêm carbono, mas não são orgânicos, tá? Os exemplos que eu trouxe aqui para vocês, o carbono grafite, o diamante, os cianetos, os cianatos, os carbonatos, os bicarbonatos, todos esses eles são compostos orgânicos, aliás, eles não são compostos orgânicos e contêm o carbono, tá bom? Então, disso tudo, o que a gente pode trazer para a nossa definição moderna do que é um composto orgânico? Um composto orgânico é todo aquele que contém ligações covalentes entre carbono e hidrogênio ou derivados destes outros compostos que contêm ligações covalentes entre carbono e hidrogênio. Por exemplo, o metano, esse composto aqui, o CH4. Ele é um composto orgânico, né? Eu tenho um derivado do metano que é chamado de clorometano. O clorometano, no lugar de um desses hidrogênios aqui, ele tem um cloro. Ele é um composto orgânico. Ele contém ligações covalentes entre carbono e hidrogênio, tá? É um derivado de um composto orgânico, tá certo? Não sei se essa definição ficou muito boa para vocês, mas vamos seguir em frente. Deixa eu só apagar aqui este clorometano. Então, sendo o carbono o objeto de estudo da química orgânica, o principal objeto de estudo da química orgânica, é importante que nós conheçamos algumas características desse elemento, tá? O carbono, por ser um elemento da família 4A, ele forma 4 ligações, tá certo? E essas 4 ligações, elas podem ser simples ou múltiplas. O carbono ele é capaz de formar ligações duplas e também ligações triplas. E ele pode formar ligações dessas formas aqui, ó. Ele pode formar 4 ligações simples, uma ligação dupla e 2 simples, uma ligação tripla e uma ligação simples, ou 2 ligações duplas, tá certo? O carbono ele pode formar uma grande variedade de compostos, dada a sua capacidade de formar 4 ligações. É por isso que os compostos orgânicos são muitas vezes mais vastos do que os compostos inorgânicos, e vocês vão estudar isso um pouquinho mais para frente, certo? O carbono ele é capaz de formar cadeias. O que é uma cadeia, professor? Então, ele vai se ligando com outros átomos de carbono. Liga aqui um carbono, chama outro, chama outro, chama outro.
E vai ligando, e vai ligando, e vai ligando. Ele é capaz de formar estruturas gigantescas, falando em termos microscópicos, é claro. Ele é capaz de formar substâncias gigantescas, estruturas gigantescas, como a estrutura das proteínas, né? Estrutura de alguns carboidratos. E além disso, o carbono ele é capaz de se ligar a diversas classes de elementos. O carbono ele consegue se ligar com halogênios, tá? Ele consegue se ligar com o oxigênio. Então isso vai fazer com que a gente tenha estruturas como essa aqui da cafeína. Ó. Se você for observar, dentro desse composto orgânico aqui, a cafeína, que é muito importante no nosso dia a dia, nós temos átomos de nitrogênio, nós temos átomos de oxigênio. E todos esses átomos aqui, eles vão servir para modificar as propriedades desse composto. Tá bom? Outra característica importante, que talvez não seja tão importante agora nesse nosso estudo introdutório, mas vai ser lá para frente quando vocês estiverem estudando isomeria, é que o carbono ele forma centros assimétricos dentro da sua molécula. E o que é dentro das suas moléculas, né? E o que é um centro, um carbono assimétrico? Um carbono assimétrico é um carbono que ele está ligado a 4 grupos diferentes, a 4 átomos diferentes ou 4 grupos, né? 4 substituintes diferentes. E aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, desse carbono que está ligado a um hidrogênio, um cloro, uma metila aqui, CH3, e um bromo. A gente diz que ele é assimétrico porque quando eu coloco ele de frente a um espelho, mais ou menos, isso falando imaginário, né? De frente a um espelho, a imagem especular, ou seja, o reflexo dele não pode se sobrepor. Se eu traçar um plano aqui entre essas ligações, ó, eu não consigo encontrar nenhuma simetria nesse composto, tá certo? Por isso que ele é chamado de carbono assimétrico. E é muito importante que você saiba identificar o que é um carbono assimétrico. Muitas questões de vestibular pedem para você dizer: ache quantos carbonos assimétricos tem no composto tal. Aí você tem que ir lá contar os carbonos e ver quais que são assimétricos, quais que não são. Tá? Eu acho que a gente vai resolver uma questão sobre isso nessa aula nossa aqui. Certo? E a gente tem que classificar também os carbonos. E eu posso classificar os carbonos de duas formas. Ou quanto à sua hibridização, ou quanto às suas ligações. Tá certo? Quanto à hibridização, eu posso classificar o carbono em sp3, sp2 e sp. Calma, não se confunde com todas essas letras e esses números que eu vou explicar para vocês o que é um carbono sp, sp3 e sp2. Talvez vocês não se lembrem, mas lá nos estudos das ligações químicas nós vemos que alguns compostos eles formam orbitais híbridos e o carbono é um desses elementos que é capaz de formar orbitais híbridos. E aqui estão os 3 tipos de hibridização do carbono. Quando o carbono faz 4 ligações simples, a hibridização é sp3. Quando ele faz uma ligação dupla e 2 simples, sp2. Quando ele faz uma ligação tripla, sp. E quando ele faz 2 ligações duplas, também é sp. Professor, como é que eu vou lembrar disso, meu Deus do céu? Calma. Calma que o professor vai te ajudar. Ó, é no dedinho da mão. No dedinho da mão, ó. 4 ligações simples. 1, 2, 3, 4. Olha quantos espaços tem entre os seus dedos das mãos. 1, 2, 3. Então, 4 ligações simples, sp3. Uma ligação dupla, vou botar aqui, ó, uma dupla e 2 simples, ó. Quantos espaços tem entre o dedinho da mão? 1, 2, então é sp2. Uma ligação tripla e uma simples, junta 3 dedinhos aqui, ó. Uma ligação simples. Aliás, uma ligação tripla e uma simples. Tem um espacinho aqui, então a hibridização também é sp. 2 ligações duplas, ó, um espacinho só, hibridização sp também. Tá certo? Espero que tenha ficado claro para você, porque cai muito no vestibular perguntando quantos carbonos sp3 tem na molécula tal. Isso é muito comum de acontecer. E quanto ao número de carbonos ligantes, que é a outra classificação do carbono, eu posso classificar o carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. E eu vou desenhar uma molécula aqui para ajudar a gente nessa classificação, ó. Vou desenhar aqui CH3, CH2, aqui, vou botar esse aqui não, vamos lá, CH3, ó, a letra do prof é fixo, mas
Eu acho que dá para vocês entenderem. CH3, CH3, CH3. Quando é que o carbono vai ser primário? O carbono vai ser primário quando ele está ligado a somente um outro átomo de carbono. Quem que é primário aqui, ó? Esse danadinho aqui, ó, ele é primário porque ele está ligado só a um outro átomo de carbono. O carbono vai ser secundário quando, professor? Quando ele estiver ligado a dois outros átomos de carbono. Então, esse danadinho aqui, ó, ele está ligado a esse carbono aqui e esse carbono aqui. Então, ele é secundário. Professor, quando é que ele vai ser terciário? Quando ele se liga a três átomos de carbono. Exemplo que eu trago, esse daqui, ó, ele está ligado a esse carbono aqui e esse carbono aqui. Então, terciário. E quando é, professor, que ele vai ser quaternário? Essa daqui eu não vou dizer para vocês, que você já deve ter pegado a lógica aí do negócio, né? Primário liga 1, secundário liga 2, terciário liga 3 e o quaternário vai ligar 4, né? Ó, esse aqui, ó, quaternário. Quaternário, tá bom? Não tem mistério, não tem mistério. A fórmula química dos compostos orgânicos, ela vai ter alguns tipos diferentes de representação, tá? O mais simples de todos é a fórmula molecular, que vocês já devem conhecer lá dos estudos introdutórios da química, que é aquela formulazinha em que você tem a quantidade de cada um elemento indicado por um índice que fica embaixo ali do lado do elemento. Por exemplo, C6 não, vou botar C2H6. Essa daqui é a fórmula molecular do mesmo composto do etano. Essa aqui é a fórmula molecular do etano. Eu tenho a representação aqui do elemento e o índicezinho aqui que indica quantos elementos eu tenho, quantos átomos de cada elemento eu tenho. Por que essa fórmula molecular não é ideal para representar os compostos orgânicos? Porque ela não dá para eu saber quem que está se ligando a quem e de que forma. O etano é simples, né? Uma molécula simples, eu consigo sim determinar como é que está acontecendo essa ligação. Mas se eu tiver um composto de cadeia grande, com muitos e muitos átomos ligados, eu não vou conseguir fazer bem essa distinção. Outra forma que eu tenho de representar os compostos orgânicos é a fórmula estrutural plana, onde eu coloco o elemento, carbono, e coloco como é que ele está ligado a cada um dos elementos, tá? Hidrogênio, 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 hidrogênio. Tô aqui escrevendo aqui um bicho fake só. Hidrogênio. Isso aqui é uma fórmula estrutural plana. Eu posso também fazer essa fórmula estrutural plana condensada, como? Fazendo meio que uma mistura da fórmula estrutural plana com a fórmula molecular. Tá? Eu vou escrever assim, CH3, CH2, CH3, tá? Estou representando as ligações, só que eu estou deixando ele bem condensado. Estou juntando todos os hidrogênios com átomos de carbono. E outra forma que eu tenho de representar é a fórmula estrutural espacial do tipo traço, onde cada traço representa uma ligação entre carbonos e cada terminação vai representar um átomo de carbono. Por exemplo, se eu escrever isso daqui, ó, parece um monte de montanhazinha, né? Tinha um amigo meu que falava que não gostava de química orgânica porque era só um monte de aranhazinha, ele não entendia nada. Ó, esse composto aqui tem um carbono aqui nesse pontinho, um carbono aqui nesse pontinho, um carbono aqui nesse, um nesse, um nesse, um nesse e um nesse. Só que aqui eu não represento os átomos de hidrogênio. Então eu tenho que saber que se esse carbono aqui está nessa ponta e o carbono faz 4 ligações, então aqui eu tenho CH3. Se esse carbono aqui está nesse meio e esse carbono faz 2 ligações, ele já está ligado a um carbono aqui e outro aqui, então esse daqui é CH2. Tá? Se esse daqui está aqui nesse meio, está ligado a 3 átomos de carbono e ele faz 4, então esse daqui só tem um hidrogênio. É bem simples de você determinar isso. Vou escrever essa fórmula aqui, ó, na fórmula estrutural do tipo traço. Vai ficar só assim, ó. De boa, né? Bem de boa. Se eu for representar aqui o etano, é só assim, ó. Peraí. Só assim, ó. Só uma linhazinha, né? Às vezes a gente coloca assim para representar bem o ângulo que o
que o carbono faz a ligação. E agora vamos entrar um pouco na classificação das cadeias carbônicas. Você está vendo aqui esse gráfico aqui do tamanho do mundo e deve ter ficado aqui fritando os miolos, né? Professor, como é que você bota um negócio feio desse? Fique tranquilo, o professor vai resolver para você. Ó, as cadeias carbônicas, elas têm várias formas de serem classificadas, tá certo? Várias formas não, vários tipos de classificações. E a principal delas é se ela é aberta, fechada ou mista. O que é um composto de cadeia aberta? É um composto que ele não tem ciclos. E eu vou mostrar já já para você o que é um ciclo. Composto que eu dei de exemplo para você agora, assim, ó, CH3, CH2, CH3. Esse composto aqui ele é um composto de cadeia aberta. Por quê? Porque eu não tenho um ciclo aqui. Ele não forma um ciclo. De cadeia fechada, digamos, se esse daqui fosse assim. CH2, CH2, CH2. Fosse assim, ó. Isso daqui é um ciclo. Ele seria de cadeia fechada se ele fosse dessa forma aqui. Tá bom? E o que é o composto de cadeia mista? É o que ele tem tanto a cadeia aberta quanto a fechada na sua estrutura. Por exemplo, esse composto bem aqui, ó. Tá aqui. CH3, CH3. Também aqui tem um anel aqui, um ciclo. Tá? Esse composto aqui é um composto que eu posso dizer que ele é de cadeia mista. As cadeias abertas, eu posso classificar elas quanto à saturação, quanto à disposição dos carbonos e quanto à natureza. Quanto à saturação, eu vou classificar ela em saturada ou insaturada. Quando é que ela vai ser saturada? Quando ela não tem nenhuma ligação dupla ou tripla. E quando é que ela vai ser insaturada? Quando ela tiver ligações duplas ou triplas. Vou colocar aqui um exemplo de cada um para vocês, porque o professor gosta de mostrar exemplos. CH3, CH3 é um exemplo de uma cadeia aberta e saturada. Insaturada, CH3, CH, dupla, CH2. Aqui eu tenho uma insaturação, tá? Eu tenho uma ligação dupla, então ela é insaturada. Quanto à disposição dos carbonos, ela vai ser normal ou ramificada. Quando é que ela é normal? Quando ela não possui nenhuma ramificação. Ó, CH3, CH2, CH3. Esse exemplo aqui que eu estou gostando muito aqui do propano. Quando é que ela vai ser ramificada? Quando ela tiver uma pontinha para cá, ó. Exemplo, CH2, aliás, CH3. Eita, 3 difícil, meu Deus. CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Aqui eu tenho uma ramificação, tá? Eu tenho um grupo aqui que ele está saindo da cadeia direitinho aqui do carbono. E quanto à natureza, eu vou poder classificar ela em homogênea ou heterogênea. Ela vai ser homogênea quando ela não tiver nenhum átomo diferente de carbono na sua cadeia principal. E ela vai ser heterogênea quando ela tiver algum átomo diferente do carbono ali no meio da cadeia principal. Essa molécula bem aqui, ó, ela é um exemplo de cadeia homogênea. Essa daqui também é um exemplo de uma cadeia homogênea. Se eu tiver um átomo diferente do carbono aqui como ramificação, digamos que aqui seja CH2 e eu tenho bem aqui um cloro, isso daqui vai ser homogênea, porque esse cloro não está na cadeia principal, tá bom? E ela vai ser heterogênea quando ela possuir um elemento diferente do carbono no meio. Ó, por exemplo, ó, CH3, eu tenho um oxigênio aqui no meio da cadeia. Então, essa cadeia aqui ela é heterogênea, tá? Terminamos de classificar as cadeias abertas. Então, vamos passar agora para a classificação das cadeias fechadas. O primeiro tipo de classificação das cadeias fechadas é se ela é alicíclica ou aromática. O que é uma cadeia alicíclica e o que é uma cadeia aromática? A cadeia aromática é aquela que tem a presença de um anel aromático. O que é um anel aromático? É um anel de 6 carbonos que tem ligações duplas alternadas, que muita gente gosta de representar essas ligações duplas alternadas com uma bolinha aqui no meio. Ó. Tá? Esse aqui é um aromático. Então,
Os que têm essa estrutura aqui são as cadeias aromáticas. Os que não têm são as cadeias alicíclicas. Tá? Vocês estão percebendo que o aromático ele serve de referência para classificar a outra cadeia. E aí eu posso classificar as cadeias alicíclicas quanto à saturação e quanto à sua natureza. Quanto à saturação, eu vou classificar ela em saturada ou insaturada. Quando é que ela vai ser saturada? Quando não tiver nenhuma ligação dupla. Vai ser insaturada quando ela tiver alguma ligação dupla. Por exemplo, se eu escrever aqui o ciclohexano. Ciclohexano é uma cadeia fechada, alicíclica e saturada. Agora, se eu colocar uma ligação dupla bem aqui nesse ciclohexano, aí ele já vai ser insaturada. E quanto à natureza, eu classifico ela como homocíclica ou heterocíclica. Assim como essa classificação aqui de homogênea e heterogênea, ela vai ser homocíclica quando ela tiver um elemento diferente, aliás, nenhum elemento diferente do carbono dentro da cadeia principal. Essa cadeia aqui ela é homocíclica, ela só tem carbono, Mesmo que eu coloque bem aqui deixa eu apagar isso. Mesmo que eu coloque bem aqui um cloro, ela vai continuar sendo homocíclica, porque não tem aqui no meio, tá? A heterocíclica, vamos que eu escreva um bicho mais ou menos assim, ó, com oxigênio aqui no meio, os elétrons não compartilhados, ela vai ser heterocíclica, porque eu tenho aqui no meio um elemento diferente de carbono atravessando ali no meio da cadeia. E as aromáticas, eu vou classificar ela quanto ao número de ciclos, ou seja, quanto ao número dessas estruturazinhas aqui aromáticas. Ela vai ser mononucleada, que eu escrevi homonucleada, não sei porquê, mas ela vai ser homonucleada, aliás, mononucleada, quando ela tiver somente um ciclo. Esse composto aqui é mononucleado. Se eu colocar um clorozinho aqui, tá? Um bromo aqui, ela vai continuar sendo mononucleada. E ela vai ser polinucleada quando ela tiver mais de um ciclo. E aí ela vai poder ser polinucleada condensada ou não condensada. Condensada quando ela tiver átomos de carbono em comum entre as duas cadeias. Vou escrever aqui uma estrutura aromática condensada. Aqui. Ó. Concordam comigo que entre esses dois anéis eu tenho átomo de carbono em comum? Ó, esses dois átomos de carbono aqui eles fazem parte dos dois anéis. Então essa estrutura aqui ela é aromática condensada. E essa daqui, ó, desenhar aqui, um oxigênio aqui no meio. Vocês estão vendo aí que eu não sou um desenhista muito bom, né? Mas eu tento. Essa daqui ela é não condensada. Por quê? Porque eu não tenho átomo de carbono em comum entre os dois ciclos. Vocês estão vendo aqui que ele não tem nenhum átomo de carbono em comum. Essa daqui tem, ó. Esse átomo de carbono aqui está fazendo parte das duas cadeias. E esse daqui também. Tá certo? Terminada a nossa parte de conteúdo, agora vamos passar para a parte divertida, que é a parte dos exercícios. Bora lá, ó. Questão da FCMMG. São substâncias orgânicas. Alternativa A, algumas substâncias conhecidas que não têm carbono. Letra B, todas as substâncias conhecidas que contêm carbono. Letra C, quase todas as substâncias conhecidas que contêm carbono. E letra D, todas as substâncias usadas na alimentação. Letra E, todas as substâncias contidas no organismo humano. Aqui de cara a gente já consegue eliminar duas alternativas. Essa daqui, ó, todas contidas no organismo humano. Você está usando aqui o princípio da força vital do Berzelius? Não, né? Não pode ser. Todas as substâncias usadas na alimentação. No way, man. Quase todas as substâncias conhecidas que contêm carbono. Olha, eu acho que pode ser isso daqui. Se eu falar assim, todas as substâncias conhecidas que contêm carbono. Vocês lembram que lá no comecinho da aula eu falei para vocês que tinham algumas substâncias que continham carbono e não eram orgânicas? Então, essa daqui não pode ser também. Ou se eu falar algumas substâncias conhecidas que não têm carbono, essa daqui também não pode ser. Então a gente fica com a alternativa C. Quase todas as substâncias conhecidas que contêm carbono, certo? São exceções àquelas que eu falei lá no comecinho da nossa aula. Alternativa C é correta. O ionosterol é um intermediário na biossíntese do colesterol.
importante precursor de hormônios humanos e constituinte vital de membranas celulares. Aqui está a estrutura do ionosterol. E aí a questão quer saber o número de carbonos terciários e quaternários com hibridização sp3 e o número de elétrons π existentes na molécula do ionosterol. Quer dizer, são respectivamente. Aí a gente vai procurar aqui quem é carbono terciário e quaternário no ionosterol com hibridização sp3 e o número de elétrons π. Professor, o que é elétron π? Que o senhor não falou para a gente no começo da aula. Pessoal, quando o carbono faz uma ligação simples, essa ligação aqui eu chamo ela de sigma. Quando o carbono faz uma ligação dupla, eu vou dizer que uma das ligações é sigma e a outra ligação é π. Quando o carbono faz uma ligação tripla, eu vou dizer que o carbono, um desses elétrons aqui é π, o outro também é π, e esse aqui do meio é sigma, tá? Essa ligação é π, essa é π e essa aqui é sigma. Quando é que eu vou ter elétron π? Aliás, quando é que eu vou ter elétron π? Quando eu tiver ligação dupla ou ligação tripla, tá certo? Então, vamos observar aqui a estrutura do ionosterol e ver quantos elétrons π ele tem. Ó, eu tenho uma ligação dupla, duas ligações duplas. Cada ligação é composta por um par de elétrons. Então, aqui eu tenho 2 elétrons π e aqui eu tenho 2 elétrons π. Eu já sei que aqui elétrons π são 4. De cara, a gente já pode eliminar aqui, ó, essa alternativa e essa alternativa, porque elas estão dizendo que ele tem 2 elétrons π. Então, vai ser ou letra E ou letra B. Vamos procurar agora quantos carbonos terciários com hibridização sp3 tem aqui na estrutura do ionosterol. Se você prestar atenção, esse carbono aqui, ó, ele é terciário, ele está ligado a 1, 2 e 3 outros carbonos, né? E a hibridização dele é sp3. Vamos ver aqui outro, ó. Esse aqui, ó, também está ligado a 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Olha esse daqui também, ó. Também está ligado a 1, 2, 3. Então eu coloco um 3 aqui de terciário ao lado deles 3, né? Terciário, terciário. Agora vamos procurar os que são quaternários. Esse daqui, ó, está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então ele é quaternário. Vamos ver outro quaternário. Esse aqui, ó, está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então ele é quaternário também. Esse daqui está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então ele também é quaternário. Deixa eu ver se tem mais um. Aqui, 1, 2, 3. Eu acho que tem mais um aqui. Esse aqui, ó, também é quaternário, porque está ligado a 4 outros carbonos. E tem a hibridização sp3. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3 terciários e 1, 2, 3, 4 quaternários. A alternativa correta é a alternativa E, de Edu. Próxima questão. A umbeliferona, nossa que nome difícil, é obtida na destilação de resinas vegetais e é usada em cremes e loções de bronzear. Classifica-se a sua cadeia como? Aí agora eu vou fazer a classificação dessa cadeia de carbono, assim lembrando daquela classificação que a gente viu. Ó, essa cadeia aqui, ela é aberta ou fechada? Ela é fechada, né? Ó, fechada. Fechada. Gente, ela é cíclica, né? Ela é cíclica, ela não é acíclica. Então eu já posso eliminar essa daqui. Essa cadeia aqui, ela é alicíclica ou ela é aromática? Gente, se eu tenho um anel aromático aqui, então eu digo que ela é aromática. Então as alternativas que estão dizendo que ela é alicíclica, eu vou cortar, né? Porque eu não sou bobo. Agora, ela é mononuclear ou é polinuclear? Se ela tem 2 ciclos, então ela é polinuclear, tá certo? E os seus núcleos são condensados. Então a alternativa correta é a alternativa C. Por que eles são condensados? Porque eles têm átomos de carbono em comum. Então, gente, essas foram as nossas questões. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aqui na descrição o mapa mental completo com toda a classificação das cadeias de carbono para você não se perder nesse estudo. Então é isso, gente.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, porque isso me ajuda bastante. Beijo, tchau!